Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre sentenças abertas. Então nós já vimos o que é uma sentença aberta, vimos como encontrar o conjunto verdade das sentenças abertas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as operações lógicas sobre as sentenças abertas. Então como fazer a conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional. E o mais importante, como encontrar o conjunto verdade dessas novas sentenças abertas aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar com a conjunção. Primeira coisa, eu preciso de um conjunto A que seja o conjunto universo das duas sentenças que eu vou trabalhar. Então, tanto a P de x quanto a Q de x estão definidas no mesmo conjunto universo, tá bom? Ok, aí vamos fazer a conjunção, então, P de x e Q de x. Bom, o que eu quero agora? Eu quero encontrar o conjunto verdade dessa nova sentença aqui. Eu quero encontrar os elementos do conjunto A que tornem essa sentença uma proposição verdadeira. Então, eu ficaria aqui com P de A e Q de A. Eu quero saber quando que essa proposição é verdadeira. A gente sabe que a conjunção só é verdade quando as duas proposições envolvidas aqui são verdadeiras ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Ó. Seja A um elemento do conjunto A, então a proposição composta P de A e Q de A é verdadeira, C e somente C, P de A e Q de A são ambas verdadeiras. Então, como que eu vou achar o conjunto verdade dessa conjunção aqui? Bom, são os As que estão em V de P e que estão também em V de Q, porque tem que ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se tem que estar nos dois conjuntos verdades, eu vou fazer a interseção dos dois. Olha lá, eu vou fazer V de P e Q, a gente vai denotar dessa forma aqui, né? A gente já usava lá V de P sem colocar o X, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Vou achar o conjunto verdade aqui da conjunção das duas sentenças abertas. Eu vou fazer aqui a interseção dos conjuntos verdades, porque eu preciso dos elementos ali, dos x, que tornem P de x verdadeira e que tornem Q de x também verdadeira. Então, basta fazer a interseção dos dois. Bem tranquilo para achar o conjunto verdade aqui da conjunção de sentenças abertas, né? Faço separadamente de cada um, depois faço a interseção. Beleza, vamos ver um exemplo. Então, vou pegar o conjunto dos números reais. A P de x é x ao quadrado menos 1 igual a zero, e a Q de x é maior do que zero. A conjunção dessas duas sentenças vai ser P de x e Q de x, ou seja, x ao quadrado menos 1 igual a zero e x é maior do que zero. E eu quero o conjunto verdade dessa nova sentença aqui. É uma sentença composta agora. Bom, vou fazer o conjunto verdade de cada um separadamente. Da P, olha só, x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu estou no conjunto dos números reais, eu tenho 1 e o menos 1. Né? Então, é um conjunto formado por dois elementos. Aqui de x é maior do que zero, eu tenho ali um intervalo, né, de zero aberto até mais infinito. Agora, para fazer o conjunto verdade aqui, eu vou fazer a interseção desses dois. Então, eu vou pegar ali V de P e Q, é V de P, interseção V de Q. A interseção dos dois tem só o número 1. Né? O menos 1 não está no de baixo, então tenho só o elemento 1. Tranquilo. Vamos então para a disjunção. Então, novamente, tenho P de x, tenho Q de x, duas sentenças abertas num conjunto A. Então, aqui já não estou dizendo que estão no mesmo conjunto, mas a gente já sabe que precisam estar no mesmo conjunto. Bom, e aí? Eu quero achar os elementos desse conjunto A que tornem essa nova sentença uma proposição verdadeira. Né? Então, a hora que eu fizer lá P de A ou Q de A, eu quero que seja uma proposição verdadeira. Só que a disjunção a gente sabe que é verdade se pelo menos uma das duas for verdadeiras. Agora, eu não preciso das duas, pelo menos uma. Então, a gente tem lá a proposição composta P de A ou Q de A é verdadeira, se pelo menos uma das proposições é verdadeira. Então, como é que vai ficar o conjunto verdade? Eu vou fazer o conjunto verdade de P, vou pegar todos os elementos que tornam a P verdadeira, vou pegar todos os elementos que tornam a Q verdadeira, vou fazer o V de Q, e depois eu faço a união, porque não precisa estar nos dois como anteriormente, pode estar em um só, então eu vou fazer a união. Então, ficou tranquilo também, ó. O conjunto verdade dessa sentença, P ou Q, é V de P, união V de Q. É x pertence a tal que P de x, união x pertencente a tal que Q de x. Pode estar em qualquer um dos dois conjuntos
para tornar essa sentença uma proposição verdadeira. Tranquilo, vamos para o exemplo. Então, agora o A é o conjunto dos números naturais, o P de x é x divide 4, o Q de x é x divide 6. A sentença composta ficou P de x ou Q de x, ou seja, ficou x divide 4 ou x divide 6. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o conjunto verdade de cada uma das duas separadamente, o V de P e o V de Q. Primeiro, x divide 4. Dos números naturais, a gente tem só 1, 2 e 4. X divide 6. Nos naturais, eu tenho 1, 2, 3 e 6. Agora, eu vou fazer a união desses dois conjuntos para fazer o conjunto verdade da disjunção. Tranquilo, né? Fiquei com 1, 2, 3, 4 e 6. Todos esses elementos aqui vão tornar essa sentença uma proposição verdadeira. Ok, vamos para a negação. Então, tá indo bem tranquilo, né? Até aqui é tudo aquilo que a gente já viu, tá indo bem tranquilinho. Vamos fazer a negação. Não P de x. Então, esse x aqui tá lá num conjunto A, né? São elementos de um conjunto A. Eu quero fazer a negação. Ou seja, eu quero os elementos A, tal que não P de A é verdadeira. Só que não P de A ser verdadeira implica que P de A é falsa, né? Então, o conjunto verdade da negação vai ser o quê? Vão ser os elementos que não estão no conjunto verdade de P, né? Porque agora eu quero os elementos tal que V de P, desculpa, eu quero os elementos tal que P seja falsa. Então, são os elementos que não vão estar no conjunto verdade do P. Bom, vou pegar então o conjunto complementar. Eu vou pegar lá o V de não P é o complementar de V de P em relação a A. Ou eu posso escrever ainda, são todos os elementos A menos o conjunto V de P, menos o conjunto verdade de P. Então, tranquilo também para fazer da negação, né? São os que não estão no conjunto verdade, porque daí são os falsos. Exemplo, A é o conjunto dos números naturais, P de x é par. Quero fazer não P de x. Não P de x é a sentença x não é par. Né? Acabou aqui, tá? Aqui tem mais uma coisinha, mas vamos acabar aqui primeiro. Então, eu quero a negação, x é par, a negação é x não é par. Mas a gente sabe ali que nos números naturais, não ser par é a mesma coisa que ser ímpar. Né? São proposições equivalentes. X não é par é equivalente a dizer que x é ímpar. Então, eu posso trocar, né? Posso trocar, posso não trocar, né? Só coloquei como exemplo aqui que eu posso usar essa equivalência aqui. Ok, eu quero achar o conjunto verdade de não P. Então, eu vou achar o conjunto verdade de P e pegar o complementar. O que é o conjunto verdade de P? É o conjunto dos números pares. Né? O conjunto dos números pares. Ó, P de x, x é par. O conjunto dos números pares. Eu vou escrever como 2K, tal que K pertence aos naturais. Esse é o conjunto dos números pares. Agora, V de não P é o complementar. Então, V de não P é o complementar de V de P em relação aos naturais, nesse caso, né? Então, vão ser os ímpares. 2K mais 1, tal que K pertence aos naturais. Né? Então, desse daqui, como já tinha essa equivalência, eu poderia vir direto aqui, né? O V de não P é o conjunto dos números ímpares, tá? Mas olhando esse daqui, eu vou fazer a negação do P. Fazendo a negação do P, eu vou pegar o complementar do V de P. Ok, conjunção, disjunção, negação. Próximo, condicional. Vamos ver a condicional agora. Então, eu estou com duas sentenças abertas num determinado conjunto A e faço lá a condicional. Se P de x, então Q de x. E agora eu quero encontrar os elementos do conjunto A que fazem lá se P de A, então Q de A ser verdadeiro. Bom, a gente sabe que essa condicional só é falsa, né? Então, a proposição P de A, então Q de A só é falsa quando P de A é verdadeira e Q é falsa. Eu não posso ter VF, né? Eu sempre falo isso, sempre repito que é bem importante. Eu não posso ter VF. Os demais casos são todos verdadeiros, mas VF é falso. Então, não pode acontecer isso aqui, não posso ter VF. Mas agora como que eu vou fazer o conjunto verdade, então, né? Eu quero que não pode acontecer isso, os outros casos podem. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado, eu vou achar o conjunto verdade de outra forma e depois a gente volta aqui. Como assim de outra forma? Eu quero achar esse conjunto verdade aqui, né? Se P, então Q. Mas a gente sabe lá das equivalências lógicas que essa proposição, né? Se P de A, então Q de A, é equivalente à proposição não P de A
ou Q de A. Se é equivalente, sempre assume o mesmo valor lógico. Então, o A que satisfaz uma, satisfaz a outra. O A que não satisfaz uma, não satisfaz a outra. Elas são equivalentes. Então, o conjunto verdade dessas duas é o mesmo. Né? Se eu, ao invés de olhar para essa sentença, se P de x, então Q de x, eu olhar para a sentença não P de x ou Q de x, eles vão ter exatamente o mesmo conjunto verdade. Vão ter exatamente o mesmo conjunto verdade. Né? Quando uma é verdadeira, a outra é. Quando uma é falsa, a outra também é. Então, ao invés de olhar para esse conjunto verdade aqui, eu vou olhar para esse outro aqui, ó. O conjunto verdade de não P ou Q, porque é o mesmo. E aí eu caio num conjunto que eu já sei resolver, porque eu já sei fazer o conjunto verdade de uma disjunção, que é a união. Então, eu vou fazer a união de dois conjuntos verdades. Um conjunto verdade vai ter uma negação, mas eu já sei também fazer o conjunto verdade ali de uma negação. Então, eu uso aquilo que a gente acabou de aprender ali, ó. Eu vou fazer a união desses dois conjuntos verdades, do não P e do Q, né, usando ali a disjunção, e aqui do não P é o complementar do P. Então, eu consegui achar uma expressão aqui, utilizando o V de P, V de Q, para achar aqui o V de se P, então Q, né? Achar esse conjunto verdade, ok? Consegui uma expressão aqui para isso. Bom, vamos voltar aqui agora no que eu tinha escrito aqui em cima, né? Que ela só é falsa quando P de A é verdadeira e Q de A é falsa. Será que isso aqui bate com o que está dizendo ali em cima? Olha só, o que diz esse primeiro conjunto aqui, ó? Esse primeiro conjunto são todos os valores A, tal que P de A é falsa. Se P de A é falsa, esse Azinho aí, ele vai estar no conjunto verdade da condicional. Por quê? Porque eu vou começar aqui com F. Eu vou começar aqui, ó, no P de A, vou começar com F. Né? Os elementos que estão aqui fazem essa parte ficar F. Se fica F, tanto faz o que aparece aqui, porque a proposição já é verdadeira. Tanto faz se está aqui ou se não está, né? Se torna aqui verdadeiro ou não. Então, todos os elementos que estão aqui, ó, tornam essa proposição verdadeira. Beleza. Vou juntar com esse outro conjunto aqui. O que é esse outro conjunto? São os elementos que fazem o V de Q ser, o Q ser verdadeiro, né? Fazem a segunda partição ser verdadeira. Então, os elementos que estão aqui tornam essa segunda aqui, ó, verdadeira, essa segunda proposição verdadeira. E se essa daqui é verdadeira, tanto faz a primeira. Pode ser verdadeiro, pode ser falsa, né? Tanto faz. Se essa daqui é verdadeira, a proposição já é verdadeira. Então, eu peguei os elementos que estão aqui, juntei com os elementos que estão aqui, porque todos eles aqui tornam a proposição verdadeira. Né? Eu tenho ou F alguma coisa ou alguma coisa V. Né? São todos os casos que tornam a proposição verdadeira. O que não vai aparecer aqui? Não vai aparecer VF. Por que não vai aparecer VF? Bom, se a primeira for verdadeira, né, digamos que eu tenho um Azinho que faz a primeira aqui ser verdadeira. Se a primeira é verdadeira, esse Azinho não está nesse conjunto, não está no complementar aqui. Né? E se a segunda é falsa, esse elemento, esse mesmo elemento que faz a segunda ser falsa, não está nesse conjunto aqui. Então, o elemento que faz VF não está nem aqui, nem aqui. Tá? Então, se ela só é falsa quando a gente tem VF, os elementos que fazem VF não estão nesse e não estão nesse aqui. Então, não vai estar aqui na união. Tá? Tudo bem? Olha só, esse condicional é um pouquinho mais complicado, mas se a gente voltar aqui para aquela equivalência lógica, a gente rapidinho acha o conjunto, né? Essa análise que eu fiz é para a gente entender, mas por que esse conjunto, né? Por que esse conjunto aqui dá certo? Então, por causa disso, os elementos que fazem VF não estão aqui. Ok. Exemplo, conjunto dos números naturais, P de x, x é ímpar, Q de x, x divide 12. Vou fazer o condicional, se P de x, então Q de x. Ou seja, se x é ímpar, então x divide 12. Um aluno mais desavisado poderia vir aqui e pensar, né? Bom, eu quero um elemento que satisfaça aqui, né? Que torne essa proposição verdadeira. Então, se ele é ímpar, então ele divide 12. Bom, vou pegar aqui o 3, por exemplo. O 3 é ímpar, o 3 divide 12. Ah, então o 3 está no conjunto verdade. Ok. Qual outro elemento poderia estar no conjunto verdade? O 1. O 1 é ímpar, o 1 divide 12. Ok. Consigo algum outro?
Bom, se eu pegar 5, por exemplo, 5 é ímpar, mas o 5 não divide 12. Qualquer outro ímpar aqui, né? O 7 é ímpar, mas o 7 não divide 12. Os únicos ímpares que dividem 12 são o 1 e o 3. Fugiu aqui. O 1 e o 3 são os únicos ímpares que dividem 12. E aí o aluno vai dizer que o conjunto verdade é formado pelo 1 e o 3. Tá certo isso que eu fiz? A gente precisa lembrar que quando a primeira proposição for falsa, a condicional é verdadeira. Então, o aluno que fez isso que eu falei não levou isso em consideração. Só pegou os ímpares, só pegou a primeira sendo verdadeira. Mas e quando a primeira é falsa? Então, vamos fazer o conjunto verdade que vai aparecer isso aqui. Ó. Como que a gente fez o conjunto verdade do condicional? Né? Primeiro tem que achar ali o conjunto verdade de cada um dos dois. Então, o conjunto verdade da primeira, ali da P, x é ímpar, todos os ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. O conjunto verdade da Q, x divide 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E aí, para achar o do condicional, o que a gente fez? O complementar de V de P, união V de Q. Aqui, ó, complementar de V de P, união V de Q. O complementar da V de P, né? V de P são os ímpares, o complementar são os pares, união V de Q. Então, são todos os pares, aqui eu escrevi de uma forma diferente, ó, eu peguei esse conjunto aqui, que é a representação do conjunto dos números pares, união com esse outro conjunto. Mas o 2, o 4, o 6 e o 12 já são pares, já estão aqui no primeiro. Então, não preciso repetir, né, para fazer o meu conjunto verdade, já estão lá. Os que não estavam são o 1 e o 3. Então, o conjunto final aqui eu escrevi dessa forma, né, o conjunto dos números pares, união com o 1 e o 3. Então, veja, aquele aluno lá do começo que eu falei colocou só o 1 e o 3. Só que todos os pares também tornam essa sentença verdadeira, né? Porque fica falso aqui, tanto faz a segunda ser verdadeira ou falso. Né? Todas as que são falso aqui na primeira torna essa sentença uma proposição verdadeira. Então, são todos os elementos pares, união com 1 e o 3. Então, ao invés de analisar ali a proposição, vamos trabalhar com o conjunto verdade da maneira como a gente está fazendo aqui, né? Encontrar o conjunto verdade de cada uma e usar essas expressões. Assim não tem erro, tá? Finalmente, bicondicional. Então, P de x, C e somente C, Q de x. No conjunto A, né? Não estou colocando, eles estão aqui, essa variável está no mesmo conjunto A. Eu quero achar os elementos A, os elementos Azinho lá, tal que P de A, C e somente C, Q de A seja verdadeiro, seja uma proposição, né, verdadeira. A gente sabe que o bicondicional é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Né? Deixa eu já colocar aqui. Ó. A proposição P de A, C e somente C, Q de A é verdadeira quando P de A e Q de A possuem o mesmo valor lógico. Nos demais casos, a proposição é falsa. Ok? Mas, de novo, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado e vamos trabalhar com o que a gente já conhece? O que a gente já conhece? A gente tem aqui um bicondicional e a gente conhece uma equivalência lógica para bicondicional. A gente tem que PC e somente CQ é equivalente a se P, então Q, e se Q, então A. Né? Seria ali a conjunção entre dois condicionais, né? Entre um condicional que vai de P para Q e outro que vai de Q para A. Então, para achar o conjunto verdade aqui desse bicondicional, eu vou fazer isso, eu vou fazer o conjunto verdade ali do se P, então Q, e esse Q, então P. Tá? A gente já sabe que é equivalente, os elementos que satisfazem essa outra aqui também. Agora a gente chegou em casos que a gente já conhece, né? Conjunção é interseção e condicional a gente já viu lá, né? Pega o complementar lá do primeiro, união com o segundo. Então ficou aqui primeiro a interseção, né? Ali da conjunção, e aí o condicional virou ali o complementar do primeiro, união o segundo, interseção o complementar aqui do primeiro, que agora é o quê, né? União com o segundo. Então, conseguimos aqui uma expressão ó, que usa o conjunto verdade das proposições iniciais. Faço o conjunto verdade das proposições iniciais separadamente e depois, para fazer do bicondicional, eu uso essa expressão aqui. Exemplo? Há o conjunto dos números naturais, P de x, x divide 6, Q de x, x divide 15. E aí, o bicondicional, x divide 6, 6 somente C,
x divide 15. Eu quero os elementos que tornam essa sentença uma proposição verdadeira. Bom, vamos lá, vamos fazer separadamente, né? O v de p e o v de q. Então, x divide 6, 1, 2, 3 e 6, v de q, 1, 3, 5 e 15, os que dividem o 15. Para fazer lá o conjunto verdade do bicondicional, eu preciso fazer esse conjunto aqui, o complementar de v de p, união v de q. Depois eu faço o complementar de v de q, união v de p. Bom, nesse primeiro, o complementar de v de p, união v de q, o que é o complementar de v de p? Todos os números naturais menos o 1, 2, 3 e 6. Né? Isso seria o complementar desse conjunto. São todos os naturais menos esses 4 elementos. Tá? E aí vou juntar com esse outro conjunto. Mas veja, eu estou com o conjunto dos números naturais, tirei 4 elementos. Depois, nessa união aqui, ó, eu vou colocar o 1 que eu tinha tirado. Eu tinha tirado, né? Depois eu coloquei o 1, beleza. Eu tinha tirado o 3, depois eu coloquei o 3. O 2 eu tirei, não coloquei de volta. Né? O 6 eu tirei, não coloquei de volta. Então, se a gente pensar na união desses dois conjuntos, eu tenho todos os números naturais, mas eu não tenho o 2 e o 6. Então, foi isso que eu escrevi aqui, ó. Olha como que eu fiz, ó. Nesse primeiro conjunto, eu tenho todos os naturais menos esses 4. Quando eu faço a união, eu estou colocando mais esses elementos aqui. Bom, o 5 já estava lá nos naturais, né? O 15 já estava lá nos naturais, né? Mas eu tinha tirado o 1 e o 3. E eu coloquei o 1 e o 3 de volta. O único que eu não coloquei de volta, que os únicos que eu não coloquei de volta foram o 2 e o 6. Então, aqui eu tenho todos os naturais menos o 2 e o 6. Vamos fazer a mesma coisa no de baixo. Ó. Eu quero agora o complementar aqui do V de Q, união o V de P. Então, eu estou com todos os naturais menos esses 5 números aqui. Né? Nesse primeiro conjunto, eu tenho todos os naturais menos esses 5 números. Mas eu vou fazer união com esses 4 aqui. Bom, nesse primeiro não tenho 1, mas no segundo tem. Então, na união tenho 1. Nesse primeiro não tenho 3, mas no segundo tem. Então, o 3 está na união. No primeiro não tenho 5 e no segundo também não. Ó, o 5 não está nesse conjunto, o 5 não está nesse conjunto, então não está na união, não está em nenhum dos dois, né? A mesma coisa com o 15 não está nesse conjunto e não está nesse, então o 15 não está na união. Então esse segundo conjunto é o conjunto dos números naturais menos o 5 e o 15. Ok, e aí o que eu precisava fazer? A interseção desses dois. Né? Se a gente voltar lá, ó, era a interseção desses dois aqui, dessas duas uniões que a gente fez. Fazendo a interseção, eu vou ficar ali com todos os naturais menos o 2 e o 6, interseção todos os naturais menos o 5 e 15, então os números que estão nos dois ao mesmo tempo são todos naturais menos o 2, o 5, o 6 e o 15. Né? Esses elementos aqui não estão nesse, esses não estão nesse, então esses 4 não estão na interseção. Fechou? Então, o que a gente fez aqui nesse vídeo, nessa aula? Né? A gente viu as operações lógicas sobre as sentenças abertas e vimos como determinar o conjunto verdade agora dessas sentenças abertas compostas, usando o conjunto verdade das proposições iniciais, né? Das sentenças abertas iniciais. Com isso, a gente encerra essa parte. Até mais!